mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. Como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A crucificação de Jesus não é apenas mais um relato da Bíblia. Ela é um dos pontos mais importantes para a fé cristã e mais impactantes de todas. Nela, tudo o que entendemos de sacrifício é posto à prova. A cruz se torna assustadora, chocante e profundamente perturbadora. E talvez exatamente por isso ela seja tão central. Agora, se você perguntar para um cristão o que é a crucificação de Jesus, muito provavelmente eles responderiam algo do tipo: A crucificação de Jesus para mim, ela foi mais que um sacrifício. Ela foi o modo que Jesus escolheu o amor e, como consequência, ele tomou e aceitou a crucificação. Ela nos mostra como nós, sendo cristãos e seguindo o modelo de Cristo, nós não devemos esperar a aceitação de todos e do mundo, porque se até o Salvador, que veio para salvar, recebeu o desprezo, a crucificação e o ódio, quem somos nós para achar que no meio da nossa missão a gente não vai ter renúncias, a gente não vai ter provações e tudo isso que o próprio Jesus sofreu na sua própria pele. A paixão de Cristo para mim é uma lembrança muito importante que temos sobre Jesus, pois é com ela que percebemos que ele sempre nos amou e é com ela também que vimos ele ser crucificado, entregado nas mãos de pecadores, e tudo isso para nos perdoar e nos salvar de todos os pecados. Então, são grandes lembranças que temos sobre ele. A crucificação, a paixão de Cristo, foi tudo por amor a todos nós, pecadores, que pecamos, mas fomos salvos por ele. Para mim, a crucificação de Jesus é quando ele morre por causa dos nossos pecados. E quando ele morre, ele dá a vida para nós. E depois de 3 dias, que é no domingo da Páscoa, ele ressuscita para nos ajudar na nossa vida. Ele ajuda a gente na nossa vida. Obrigado. A crucificação de Jesus, para mim, é um paradoxo entre a maldade do ser humano e o amor de Deus. De um lado, tem os homens que querem acabar com a vida de Cristo, querem eliminar uma ameaça, querem tirar uma vida do mundo. Do outro lado está Deus, está o Cristo, que se doa livremente por amor. Um amor tão grande que entrega a própria vida para todas as pessoas serem salvas, para todas as pessoas terem a chance da salvação, incluindo aquelas que ali o crucificaram, caso viessem se arrepender depois. Então, para mim, a crucificação é uma entrega gratuita de amor de um Deus que não cai e não cede à maldade do ser humano. Agora, se você for fazer essa mesma pergunta para um cientista, um teólogo ou um historiador, provavelmente eles responderiam a seguinte coisa: a crucificação de Jesus foi a maior dor que a carne humana já experimentou, mas também foi a maior glória que o espírito humano já pôde oferecer. Desde os primórdios da história humana, oferecer sacrifícios a Deus sempre esteve presente na vida de fé das pessoas. Vejamos, por exemplo, na Bíblia. Quando Adão e Eva caem no pecado original, eles oferecem sacrifícios a Deus. Depois Abel e Caim oferecendo sacrifícios ao Senhor.
Abraão disposto a entregar aquilo que tinha de mais precioso, Moisés, Davi e tantos outros homens que criam em Deus e expressavam essa fé por meio do sacrifício. O sacrifício não era apenas mais um ritual para aquelas pessoas. Era uma ligação com Deus, uma forma de reparação, perdão e também de demonstração de amor. No livro de Levítico, por exemplo, é descrito de forma bem detalhada como o povo de Israel deveria oferecer sacrifícios a Deus. Uma dessas formas era clara e bem específica: um cordeiro, sem defeito, com até 1 ano de idade. Este era morto e o seu sangue era derramado sobre o altar como expiação pelos pecados do povo. De um ponto de vista teológico, o sangue representava a vida, uma vida que era entregue em favor de uma outra, como forma de piedade. Mas há uma coisa que poucas pessoas percebem quando leem a Bíblia, que o sacrifício que o povo judeu fazia nada mais era do que um sinal, um alerta, do que viria a ser um sacrifício definitivo. Cada cordeiro sacrificado, cada altar manchado de sangue, cada rito repetido ano após ano, tudo isso apontava para algo maior, para um sacrifício definitivo, para um momento em que não seria mais o homem oferecendo algo a Deus, mas o próprio Deus se oferecendo pelo homem. E é exatamente neste ponto que a cruz deixa de ser apenas um símbolo e uma ferramenta de tortura e passa a ser algo muito mais brutal, real e principalmente amoroso. A dor de Jesus não apenas começou na cruz. Ela foi um processo muito mais demorado, começando horas antes. A crucificação não foi um evento isolado. Ela foi uma preparação desde o começo dos tempos. Ela foi um caminho que iniciou horas antes da crucificação, tendo início na noite de Jerusalém. Por volta das 8 horas da Quinta-feira Santa, Jesus estava no Horto das Oliveiras, lugar onde ele ia para falar com o Pai, um espaço de oração, um refúgio espiritual. Ali ele não estava sozinho. Levou consigo também seus apóstolos e 3 homens de sua maior proximidade, Pedro, João e Tiago Maior. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, uma decisão estava sendo tomada. Judas Iscariotes havia escolhido trair Jesus, e o preço, 30 moedas de prata. No mundo antigo, esse era o mesmo preço de um escravo. A vida do Filho do Homem foi avaliada e vendida pelo preço de um escravo. Enquanto Judas negociava, Jesus orava, mas não era uma oração tranquila. Era uma oração carregada de agonia, tensão e uma dor extrema, pois era o peso de algo que ele sabia que a carne humana não podia aguentar. E no Evangelho de Lucas, descreve esse momento com palavras muito perturbadoras. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Para muitas pessoas, essa descrição pode parecer simbólica e até mesmo estranha, quando na verdade ela é real. Existe uma condição médica raríssima, chamada hematidrose. Ela ocorre em situações de estresse extremo, medo profundo ou uma pressão psicológica muito intensa. Nela, os vasos sanguíneos que envolvem as glândulas sudoríparas se rompem, fazendo com que o sangue se misture com o suor. O mais interessante é que o único relato que tem disso na Bíblia é de Lucas, que era um médico. Ou seja, Jesus realmente suou sangue. Isso não é apenas um detalhe. A hematidose deixa o corpo extremamente debilitado. A pele se torna muito sensível e frágil, e muito dolorida ao toque. O organismo entra em um estado de exaustão, antes mesmo de qualquer agressão física. Ou seja,
Jesus já estava fisicamente enfraquecido. Logo após esse momento, uma outra dor viria para Jesus. Mas dessa vez não seria uma dor física, mas sim no coração. Jesus vê se aproximar um grupo de soldados, e à frente deles, um rosto conhecido, alguém que um dia prometeu fidelidade. Eu acredito que você vai mudar o mundo. Eu tô disposto a fazer sacrifícios. E eu já fiz. Você vai louvar a Deus? Todos os dias. Siga-me. Obrigado, mestre. Eu confio no senhor. O senhor confia em mim? Que tipo de pergunta é essa? Acredita que eu tenho algo a oferecer ao grupo, não é? Acredito. Então por que você não segue o meu conselho? Eu não tô aqui pra ajudar você. Eu nunca pedi conselhos pra você. E pra que eu tô aqui então? Aquele beijo que deveria ser um sinal de amor, um sinal de carinho, se transformou num sinal de traição. E aqui a gente surge com uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é: por que Judas, que conviveu entre Jesus e era um de seus apóstolos, resolveu, como se de última hora, trair Jesus? Afinal, por que ele vivia junto com Cristo e sabia que ele era o Messias? Por que Judas traiu? Bom, para isso a gente tem que entender uma coisa muito importante sobre a questão da profecia messiânica. Ela não era clara. A verdade é que a profecia do Messias era algo muito debatido entre o povo judeu, pois, para alguns, o Messias seria um líder político religioso. Ele seria alguém que, assim como Davi, lideraria o povo contra Roma e os tiraria da opressão, e se tornaria um rei de espada, coroa e cetro. E como sabemos, Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para o mundo não para julgar ou condenar, mas para salvar aqueles que mais precisavam serem salvos, serem ajudados. Ele não veio estabelecer uma justiça de homens, uma justiça de condenação, dor ou tortura. Ele veio trazer a justiça de Deus, uma justiça baseada no amor, baseada na fidelidade e baseada principalmente nos mandamentos de Deus. Entre os grupos que acreditavam na ideia do Messias rei estavam os fariseus e os saduceus, grupos que muitas vezes interpretavam a Torá de forma muito rígida e exagerada. Por isso sempre entravam em conflito direto com Jesus, que não correspondia às expectativas que haviam criado. O reino que Jesus anunciava não era um reino terreno, mas sim espiritual. Provavelmente, como hipótese, Judas se inclinava mais para a ideia de um Messias político. Mesmo sendo seguidor de Jesus, ele provavelmente acreditava que no fim, Jesus faria algum tipo de acordo ou se revelaria como o rei que todos esperavam. Mas a história seguia um outro caminho. Após o beijo da traição e após Jesus se identificar claramente, os soldados do templo o prendem e dali em diante o conduzem a julgamento. Porém, no meio daquela cena caótica, um dos apóstolos resolve agir. E aqui vai um detalhe muito curioso sobre a questão dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles não falam especificamente sobre essa cena. O único relato que eles falam é que alguém puxou a espada e atacou um dos soldados. Mas João não tem tanto esse cuidado não. Na verdade, João deixa bem claro quem foi a pessoa que atacou os soldados. No Evangelho de João está escrito: Simão Pedro, que trazia uma espada, puxou-a. Ou seja, para que inimigos se você tem alguém como João, mais conhecido como o X9 do grupo? Mas tem outra coisa muito interessante. É que João é o único que relata o nome do soldado atacado. Malco. Ou seja, João não só identifica Pedro como quem atacou o homem, mas também nomeia a vítima.
Muito provavelmente Malco foi um seguidor de Jesus após a sua ressurreição. Pedro tinha o alvo, muito provavelmente a cabeça de Malco, mas ele só cortou parte de sua orelha. E no meio daquela cena caótica, Jesus dá um ensinamento a Pedro. Antes que a situação saísse completamente do controle, Jesus intervém e repreende Pedro com palavras firmes. E então acontece algo extraordinário. Jesus toca a orelha de Malco e a cura. No meio da traição e de um tumulto violento, Jesus cura o inimigo. Esse momento é profundo. Jesus deixa claro que o seu reino não é defendido pela violência, que sua missão não será cumprida pela força e que o sacrifício não pode ser evitado. Pedro queria lutar, mas Jesus escolheu se entregar. É nesse contraste de cenas que entendemos algo muito essencial. Jesus veio para salvar o mundo. Ele veio se entregar como o Cordeiro de Deus. E que ninguém poderia impedir isso. Não haveria fuga. Não haveria revolta armada. A dor espiritual havia começado. Mas a dor física ainda estava no início. Jesus seria conduzido diante daqueles que há muito tempo já estavam decididos do seu destino. O julgamento acontece perante o Sinédrio, o mais alto conselho religioso judaico, formado por anciãos, escribas e sacerdotes. À frente desse julgamento estão Caifás e Anás, sumos sacerdotes do templo, e dois dos homens que mais viam Jesus como um perigo, não apenas uma ameaça religiosa, mas uma ameaça direta ao poder deles, a autoridade e a estrutura corrupta que havia se instalado ali. Jesus denunciava os hipócritas. Ele chamava eles de sepulcros vazios, porque por mais belo que estivessem por fora, por dentro, não tinham nada. Jesus denunciava aqueles que deturpavam o nome de Deus e principalmente usavam dele para ganhar benefício próprio. Um episódio muito famoso disso é quando Jesus, antes desse momento, vai até o templo e vê que estão usando dele para ganhar dinheiro. E simplesmente destrói todas as barracas e expulsa os homens dali. Essa profanação recai sobre os ombros de vocês! E vocês, raça de víboras! E olha só que interessante, eles sabiam que eles não podiam prender Jesus na manhã, porque prender Jesus de manhã, muito provavelmente, começaria uma revolta ou até mesmo muito questionamento por parte do povo. Eles estavam na Páscoa, em Jerusalém, onde todo o povo judeu estava também. Muito provavelmente tinham seguidores de Jesus que tentariam impedir ou ficariam extremamente revoltados com aquilo. Então eles resolvem prender Jesus durante a madrugada, no silêncio da noite, quando ninguém podia impedir eles. Quando Jesus chega diante deles, ele é interrogado. As acusações começam a surgir. Muitas apenas pessoas invejosas, e muitos o acusavam de blasfêmia. Diziam que ele se colocava como igual ao Pai, que se chamava de Filho do Homem, um título carregado de significado messiânico para o povo judeu. E tirado do livro de Daniel, ele também afirmava poder destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E aqui está algo que eles não entenderam. Quando Jesus dizia que ele iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, ele não estava falando do templo em coluna e tijolo, mas estava falando dele. Jesus é o verdadeiro templo, a habitação plena de Deus entre os homens, o próprio Deus encarnado. Mas o momento decisivo ainda estava por vir.
O que realmente fez todo o Sinédrio explodir de raiva é quando Jesus afirma claramente quem ele é. Naquele tempo, falar eu sou carregava um sentido religioso muito importante para os judeus. Primeiro, Jesus estava se igualando ao próprio Criador. Sempre que Deus falava com alguém, ele se referia a eu sou. Segundo, ele estava afirmando seu Salvador prometido pelos profetas, o Messias aguardado por séculos. Para o Sinédrio, aquilo não era apenas ofensivo, mas uma maior blasfêmia que alguém poderia dizer. Nesse momento, eles rasgam as suas próprias vestes, um gesto tradicional de indignação extrema, e declaram que já não precisavam mais de provas. A sentença estava selada, não por falta de evidências, mas pelo ódio e pela inveja. E enquanto tudo isso acontecia, Jesus não estava sozinho. A Bíblia diz que, após ele ter sido preso e raptado pelos guardas do templo, os apóstolos fugiram, muito provavelmente com medo do que poderia acontecer. Mas 2 ficaram. Dentre esses 2, Pedro e João. E Pedro agora é o nosso foco. Ele acompanha tudo de longe, observa em silêncio. Ele tenta se misturar à multidão. Ele vê o seu próprio mestre sendo julgado, acusado injustamente e humilhado. Mas então algo muda. Algumas pessoas começam a reconhecê-lo e dizer que ele era seguidor de Jesus. E aí, Pedro age como Simão. Quando a Bíblia diz que o galo canta, é importante entender uma suposição histórica do que seria esse galo. Não necessariamente se tratava de um animal, mas provavelmente os romanos tocavam uma espécie de trombeta por volta das 3 horas da madrugada para anunciar a troca da guarda. Em latim, esse toque era chamado de gallium, e o aviso de Jesus se cumpre com precisão. Infelizmente, Pedro, uma das pessoas mais próximas de Jesus, junto com João e Tiago Maior, age de uma forma que ia contra o que ele afirmou com palavras e com o coração, que nunca iria fazer com Jesus. É nesse momento que acontece um dos momentos mais humanos de todo o Evangelho. Jesus se volta para Pedro. Mas esse olhar não é algo de condenação. Não é um olhar de raiva, nem de reprovação. O olhar de quem ama, mesmo sendo traído. O olhar de quem conhece a fraqueza humana, mas ainda assim escolhe perdoar. Pedro se lembra das suas palavras. Adoni, al-beta surin, afal-mot. Amin mer analak. Di pitram tangla krat tinuth. Te kakathani telotut. E chora amargamente. Enquanto o julgamento continua, Jesus é negado pelos mestres de sua fé. Ele
se vê abandonado pelos seus apóstolos e, principalmente, rejeitado por um de seus amigos mais fiéis. Mesmo assim, ele permanece em silêncio. Ele não reage e continua a sua caminhada por amor. Até porque o sacrifício teria que continuar. Quando chega pela manhã, os judeus eles tomam uma decisão e levam Jesus até o governador da época, Pôncio Pilatos. Isso porque os judeus eles viviam sob o domínio de Roma. E por mais que o Sinédrio tivesse poder religioso, condenações à morte não podiam ser decididas por eles, e a sentença final pertencia ao Estado romano. Só que tinha um pequeno problema. Eles não podiam simplesmente chegar a Pôncio Pilatos e dizer: olha, queremos ele morto porque ele blasfemou contra a nossa fé. Isso não era um problema tão grande para Roma, pois Roma não se importava o suficiente com questões religiosas, desde que isso não afetasse diretamente a política e ao império. Então, para eles, esse não seria um motivo válido para condenar alguém à morte. Os mestres da lei queriam algo muito simples: apagar Jesus da história. Queriam que a memória dele fosse esquecida pelo povo judeu. Então, eles procuraram um motivo que interessasse Roma. Eles mudam o discurso deles e dizem que Jesus se proclamava rei dos judeus. Essa acusação não era mais algo teológico, mas político. Ela colocava Jesus como alguém que desafiava diretamente o poder do império, liderado pelo imperador Tibério César. Pilatos então interroga Jesus, para entender o que realmente estava acontecendo. Rexes tu? Regnum meum non est hoc mundo. Si esset, putas ministri mei isto sic tradere mei. Si vicent. Ant malca, ergo rexes tu. Ego in hoc natus sum. Ut testimonium veritati perebeam. Omnes qui veritatem audiunt. Vocem meam audiunt. Ao ouvir Jesus, Pilatos percebe algo importante. Mesmo quando Jesus fala sobre ser rei, ele não representa uma ameaça real. Ele não incita revoltas, não fala de tomar o poder. O reino que Jesus anuncia não é um reino de governo. Pilatos não encontra culpa alguma e, tentando se livrar daquela situação, ele usa outro recurso político comum. Envia Jesus a Herodes Antipas, já que Jesus era galileu e Herodes governava a Galiléia naquele tempo. Herodes Antipas era filho de ninguém menos que Herodes o Grande, que anos antes tentou matar Jesus ainda bebê, mas para a surpresa de muitos, Herodes também não vê crime algum em Jesus. Herodes esperava algo de Jesus, mas Jesus permanece em silêncio, não faz nada, não responde às suas provocações. Ant uti yalla duta ter, mi famrach. Davud lina vla. Steven Baldek min hazui. Então ele é devolvido a Pilatos. Nenhuma das autoridades encontrou culpa alguma e nenhuma sentença foi decretada. Mas os líderes judeus não recuam. Eles sabem exatamente onde pressionar. Chegam ao ponto fraco. Eles dizem com firmeza: ele se considera o rei dos judeus. Nós não temos outro rei a não ser César.
Um povo que aguardava o Messias declara fidelidade absoluta ao imperador pagão. Pilatos, pressionado, recorre a um outro costume de sua época. Durante a Páscoa, ele costumava libertar um prisioneiro e então apresenta uma escolha para o povo. De um lado, Jesus, de outro, Barrabás. Não se sabe com exatidão quem era Barrabás, mas a Bíblia o descreve como um agitador, um revolucionário. Muito provavelmente, talvez ele fazia parte dos Zelotes, o grupo judeu radical que desafiava a libertação de Israel por meio da violência armada contra Roma. Barrabás representava exatamente quem era o Messias que eles esperavam: violento, político e rebelde. Mas mais do que isso, Barrabás somos nós. Somos nós que acha que a violência, a agressão e o ódio pode resolver qualquer coisa. Era Barrabás quem deveria ir para a cruz. Pilatos pergunta mais uma vez ao povo: o que desejam que seja feito com Jesus? Mas a decisão já estava tomada. Eis de crucificá-lo! Diante da pressão da multidão, Pilatos realiza um gesto simbólico. Ele lava as suas mãos, declarando que não se responsabilizava por aquele sangue, que a culpa não é dele. Mesmo assim, ele entrega Jesus. O governador romano, que não encontrou culpa alguma, cede ao medo político. Mas mesmo assim, ele entrega Jesus. Barrabás é solto. Aquele que deveria ser condenado é solto no lugar do justo. Com isso, Pilatos manda que ele seja levado à cruz. E o caminho do sacrifício entra em seu ponto mais brutal. Depois que Pilatos entrega Jesus para a cruz, na verdade, um pouco antes, ele tenta um último movimento para ver se o povo judeu amenizava o que eles pediam. Pilatos manda que castiguem Jesus e o açoitem, para ver se, daquela forma, os judeus cessavam sua ira. Porém que o castigo romano não era algo nem um pouquinho leve, e não era um castigo comum. Ele era brutal, feito exclusivamente para fazer com que a pessoa sentisse dor, agonia. Um castigo feito para que, quando as pessoas olhassem para o condenado, vissem e falassem: não devemos mexer com Roma. Entenda, os soldados romanos, eles não eram apenas treinados para torturar ou machucar. Eles eram treinados exclusivamente para matar. E eles sabiam exatamente como fazer isso. O médico e cirurgião francês Pierre Barbet, especialista em anatomia cirúrgica, dedicou anos ao estudo da paixão de Cristo, à luz da medicina e da ciência. Ele analisou detalhadamente os dados históricos, os relatos evangélicos e principalmente as marcas presentes no Sudário de Turim. Os seus estudos resultaram em um artigo, a qual ele descreve explicitadamente como foi a flagelação de Jesus. E, meus amigos, foi totalmente perturbador. Segundo Pierre, Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o amarram pelos pulsos a uma colônia do átrio. A flagelação efetua-se com fitas de couro múltiplas, sobre os quais são fixadas 2 bolinhas de chumbo e de ossinhos. Os sinais do Sudário de Turim são inúmeros. A maior parte das chicotadas é nos ombros, na coluna e na região lombar,
e também no peito. Os carrascos devem ter sido 2, um para cada lado, de igual envergadura. Golpearam e açoitaram a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele dilacera-se e racha-se. O sangue esguicha. Em cada golpe, Jesus pula em um sobressalto de dor. As forças diminuem. O suor frio banha-lhe a fronte e a cabeça roda em vertigem de náuseas. Arrepios lhe correm na coluna. Se não estivesse amarrado pelos pulsos a uma grande altura, acabaria em uma poça de sangue. Depois, a zombaria da coroação, com espinhos compridos, mais duros do que os de uma acácia. Os carrascos teceram uma espécie de capacete e o colocaram em sua cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo e o fazem sangrar. Os cirurgiões sabem quanto sangra o couro cabeludo. Pelo sudário revela-se que um forte golpe de pau, dado obliquamente, deixou na face direita de Jesus uma chaga horrível. O nariz deformado por uma fratura na parte cartilosa. Agora, junte tudo isso. Jesus já havia suado sangue, que o deixou extremamente debilitado. O Sinédrio já havia o espancado, e dificilmente isso foi leve. Ele chega à flagelação, machucado, exausto e fisicamente fragilizado. E agora é chicoteado de forma brutal. A flagelação romana sozinha já era suficiente para matar uma pessoa comum. Ela não atinge apenas a pele, ela rasga músculos, expõe tecidos, deixa nervos à mostra, partes da carne viva são arrancadas. O corpo entra em choque e, como se não bastasse, colocam sobre sua cabeça a coroa de espinhos. Essa coroa não era apenas algo comum. Ela foi feita provavelmente da planta conhecida como Spina cristicírio, uma árvore típica do Oriente Médio, com espinhos longos e rígidos, e extremamente perfurantes. Cada movimento da cabeça abria novas feridas. Cada espinho atingia vasos sanguíneos. Era dor sobre dor, humilhação sobre humilhação. Depois disso, Pilatos apresenta Jesus novamente ao povo. O corpo está dilacerado, o rosto totalmente desfigurado, o sangue escorre. E ainda assim, eles não se dão por satisfeitos. A multidão grita. E Jesus é condenado à crucificação. A partir deste momento, a tortura não diminui, mas aumentaria gradativamente. O que viria a seguir não será apenas uma execução, será a consumação do maior sacrifício da história. Depois de ter sido brutalmente açoitado e humilhado pelos romanos, Jesus inicia o que conhecemos hoje como Via Sacra, que em latim significa o caminho da cruz, a qual é o percurso que Jesus faz desde o pretório romano até o Gólgota. Lugar da execução, a tradição descreve este caminho como longo e agonizante. E mais do que uma distância física, ele é um caminho espiritual, marcado por dor, humilhação e uma entrega total. Jesus sai do pretório romano já condenado, e ali recebe a cruz. No nosso imaginário popular, a gente pensa que Jesus carregou a cruz por inteira, né? As duas partes da cruz. Quando, na verdade, historicamente, é muito mais provável que ele tenha carregado apenas a parte horizontal da cruz. O condenado carregava apenas a parte horizontal da cruz, conhecido como patíbulo. Essa parte sozinha pesava entre 20 a 45 quilos. A parte vertical, que já ficava fixa no local da execução,
podiam chegar a mais ou menos 100 quilos. Mesmo assim, não era apenas um pedaço de madeira que Jesus carregava. Ali, ele estava carregando todos os nossos pecados. Não se tem relatos precisos na Bíblia sobre como foi o processo da via sacra. O que chegam até nós vem das visões da beata Anne Catherine Emmerich, que descreveu com profundidade espiritual os momentos da paixão de Cristo. Essas visões elas foram analisadas pela Igreja e ajudaram a formar a tradição que conhecemos hoje. Segundo esses relatos, logo no início do caminho, Jesus cai pela primeira vez. E a queda não é surpresa. O corpo estava extremamente debilitado devido a tudo que ele sofreu, desde o suor de sangue até a flagelação romana. É nesse momento de fraqueza física que Jesus encontra sua mãe. E aqui é impossível não parar para pensarmos. Tentemos imaginar o que Maria estava sentindo. Ela sabia espiritualmente o que aquilo tudo significava e que fazia parte do plano de Deus. Ela compreendia o mistério da salvação, mas ela também era mãe. Ela não via apenas o Salvador do mundo, mas via o seu filho, o seu pequeno menino, que carregou no colo, que amamentou, que ensinou a andar, o seu filhinho amado, que tanto ela viu crescer, agora ferido, humilhado, ensanguentado e caído no chão. Maria guarda tudo dentro de si. Ela não grita e nem se revolta. Ela sofre no silêncio. Para nós, vemos o Senhor. Mas para Maria, muito provavelmente, ela via isso. Os romanos eles percebem que aquele espetáculo ao qual eles gostariam tanto de ver poderia acabar cedo demais. E como já foi dito, eles tinham prazer naquele tipo de sofrimento. E então, chamam o homem da multidão. O seu nome era Simão de Cirene. Segundo a Bíblia, ele voltava do trabalho, quando é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. Um detalhe interessante aparece no Evangelho de Marcos, quando ele cita os filhos de Simão, indicando que Simão não foi apenas um personagem aleatório. Tudo leva a crer que, após esse encontro inesperado, ele conheceu Cristo e se converteu, a ponto de seus filhos serem conhecidos pela comunidade cristã. Simão voltava de seu trabalho, muito provavelmente pensando no momento em que iria chegar em casa. E de repente, ele está ajudando o Salvador a carregar a cruz. Isso nos mostra o como Jesus nos encontra em momentos improváveis da nossa vida. Mesmo no caminho da morte, ele ainda assim consegue converter corações. Durante o trajeto, uma mulher chamada Verônica vê o estado de Jesus e sente compaixão. Ela faz algo que é extremamente corajoso. Ela tira o seu véu e limpa o rosto de Jesus. Dentro da cultura judaica da época, e até hoje, o cabelo de uma mulher é um símbolo de vaidade e intimidade. Exibi-lo em público não era permitido. Mesmo assim, ela ignora o risco e limpa o rosto ensanguentado de Jesus. Segundo a tradição, a face de Cristo fica marcada no tecido. Esse pano ficou conhecido como o Santo Sudário de Verônica. Tema de debates intensos até hoje sobre a sua autenticidade histórica. Mas, independente disso, o que permanece é o gesto. Verônica provavelmente nem sabia quem era Jesus, mas teve coragem para demonstrar misericórdia quando ninguém mais demonstrava. Jesus segue o caminho e cai pela segunda vez.
Logo depois disso, ele encontra as mulheres de Jerusalém. Mulheres que choravam, lamentavam e se desesperavam diante daquela cena. Provavelmente muitas delas haviam sido curadas por ele. Então Jesus fala com elas, não como repreensão, mas como um gesto de piedade. Ele pede que não chorem por ele. Não porque o sofrimento não fosse real, mas porque o que viria depois seria ainda mais sério. Jesus aponta para algo maior, não para a dor do momento, mas para a graça que viria após o sofrimento. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Por fim, Jesus cai pela terceira e última vez. O corpo está no limite. Cada passo é um esforço desumano para se sustentar. O caminho da cruz é um caminho de tristeza, agonia e humilhação. Jesus anda machucado, escorraçado, ridicularizado. E mesmo assim, ele não reclama, não pede ao Pai que o tire dali, não foge e não recua, porque ele sabe que por meio daquilo, ele estaria fazendo a vontade do Pai. Ele sabe o que faz e ele continua. Ao chegar no Gólgota, o lugar da caveira, Jesus é submetido a mais uma forma de humilhação. Ele é despido de suas vestes. Muito provavelmente fica completamente nu ou apenas com uma pequena tanga, algo comum na época para cobrir minimamente as partes íntimas. A nudez não era um detalhe, era parte da tortura, era a exposição total e a perda final da dignidade humana. Depois disso, os soldados sorteiam as roupas de Jesus. Isso porque sua túnica era tecida sem costura, uma peça única e valiosa. Sem perceberem, eles cobrem uma antiga profecia dos Salmos. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre minha roupa. Jesus então é crucificado entre dois ladrões. A tradição da igreja os conhece como Dimas e Gestas. O Filho de Deus é colocado no meio dos criminosos. Agora é preciso entender o que realmente acontece no corpo humano durante uma crucificação. Os pregos eram cravados na região entre o pulso e a mão, onde passavam nervos, tendões e vasos sanguíneos extremamente importantes e sensíveis. Essa área é extremamente delicada. O dano aos nervos provoca uma dor lacinante e contínua, descrita por médicos como uma dor que irradia por todo o braço. Os pés também são pregados, uma região onde há alta sensibilidade. Tudo é feito para que o corpo fique completamente fixo à cruz. Não há como se mover, não há nem como aliviar a dor. Jesus permanece crucificado, do meio-dia até as 3 horas. Com o passar do tempo, os músculos começam a se enrijecer. Para conseguir respirar, ele precisaria fazer força apoiando-se nos pés pregados e nos braços estendidos. Cada tentativa de respirar rasga ainda mais as costas feridas pela flagelação. Aumenta a dor nas chagas e a força dos pulmões já debilitados. A crucificação mata, principalmente por asfixia progressiva. Mas a pior dor não é apenas a física, mas sim a humilhação. Muitos dos que haviam acusado Jesus estavam ali. Eles zombam, gritam coisas como: "A outro salvou, a si mesmo não pode se salvar?" E outros até dizem: "Não era você quem dizia que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias?" Não apenas o Sinédrio, mas os romanos também o zombam, e os criminosos também. Jesus é ridicularizado, diminuído e totalmente desprezado. Enquanto isso, quase todos já se foram. Ali permaneciam apenas Maria, sua mãe, as mulheres que o acompanhavam
e o único de seus discípulos que sobrou, João, o discípulo amado. Após horas de sofrimento, Jesus pronuncia: tenho sede. Desde a noite anterior, ele não havia bebido nada, e muito menos comido. Um dos soldados então oferece-lhe uma esponja com vinagre, sem saber cumprir-se o que estava escrito no Salmo 69. Na minha sede, deram-me vinagre para beber. Em meio a tudo isso, um dos ladrões que antes zombavam e humilhavam Jesus percebe algo. Ele entende que aquele homem que não tinha culpa e que estava ali sem necessidade alguma, e que no meio de tantos bandidos havia um único inocente. Então, ele volta para o outro companheiro que estava zombando e o questiona se não temia a Deus. E voltando seu olhar para Jesus, ele pede misericórdia. المشبات أن تشبت عني أن صديق به أشعل تقول لي أدوني بسم نادي تيته بالفيات Malak. Eu mato na terra. Naquele momento, a igreja o reconheceu este homem como São Dimas, o bom ladrão, que mesmo na cruz o reconheceu como o Messias. Era por volta das 3 horas. Jesus sabe que sua hora chegou. Ele ainda pronuncia algumas palavras. Primeiro ele pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mostrando que mesmo na dor, na tortura e na humilhação, ele não deixou de pedir perdão por todos aqueles que praticavam o mal. Depois Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras ditas em aramaico podem soar estranhas à primeira vista, mas aqui não fala apenas a divindade, mas a carne humana de Jesus. Ele assume plenamente a nossa dor, o nosso sentimento de abandono e a nossa pergunta mais profunda: onde está Deus no meu sofrimento? Jesus não finge ser humano, ele é humano. Por fim, ele se volta para sua mãe e para seu discípulo amado e pede que João cuide de Maria e que Maria cuide de João. Mesmo dilacerado, ele se preocupa com sua mãe e se preocupa com seu discípulo. Mas há algo ainda maior. Jesus entrega a sua mãe a todos os seus seguidores. E ele nos pede que a acolhamos e que sejamos acolhidos por ela. Maria deixa de ser apenas a mãe de Jesus e se torna a mãe da igreja. O silêncio se aproxima. O sacrifício está quase completo. O que acontece aqui não é o fim, mas o início da redenção da humanidade. Jesus, suspenso entre o céu e a terra, sente que sua hora finalmente chegou. O corpo está no limite absoluto. O sangue já foi quase todo derramado. A respiração é curta, dolorosa e falha. Ainda assim, ele respira fundo uma última vez e entrega tudo. E tudo o que precisava acontecer, aconteceu. E ele entregou o Espírito. A morte não venceu Jesus.
Jesus escolheu o momento de morrer. They're dead. I've got... A suposição médica diz que Jesus teria morrido devido à consequência de um choque hipovolêmico severo, uma condição causada pela perda extrema de sangue, na qual o coração já não consegue bobear oxigênio suficiente para o corpo. Associado a isso, há uma forte indícios de uma falência cardíaca aguda, possivelmente com ruptura do miocárdio, um resultado direto de uma flagelação, uma crucificação prolongada, dificuldade extrema para respirar e um colapso total no organismo. Jesus não morreu rápido, ele morreu aos poucos, sentindo cada segundo a dor da humanidade. Segundo os evangelhos, no exato momento de sua morte, algo extraordinário acontece. O véu do templo se rasga de alto a baixo, trevas cobrem a terra e um forte terremoto abala Jerusalém. Isso significa que, até aquele momento, o acesso ao Santo dos Santos, onde simbolicamente habitava a presença de Deus, que era restrito apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano. Agora, com a morte de Cristo, essa separação é destruída. O que o véu simbolizava foi rasgado. O que separava Deus dos homens caiu. A cruz abriu um caminho que nunca mais seria fechado. No Calvário, os soldados romanos precisam apressar a morte dos crucificados. Um procedimento comum que era quebrar as pernas, impedindo a respiração e causando a morte rápida. Mas ao se aproximar de Jesus, percebem que ele já estava morto. Nenhum osso é quebrado. Ainda assim, para ter a certeza, um dos soldados perfura o lado direito do tórax de Jesus com uma lança. E então, sai sangue e água. Do ponto de vista médico, esse tipo de situação é totalmente possível, devido ao derrame periocárdico e também o derrame pleural. O resultado é a liberação de dois fluidos distintos, água e sangue. Isso confirma cientificamente que Jesus está morto. Segundo a tradição cristã, esse sangue e essa água atingem os olhos dos soldados que o feriu, no centurião romano, e sua visão é restaurada, não apenas a visão física, mas a espiritual. E dentre todos, um romano vê isso e declara: verdadeiramente,
Este homem era o Filho de Deus. O primeiro a reconhecer Cristo após a sua morte não foi um discípulo, mas foi um soldado romano. Depois disso, Jesus é descido de sua cruz, seu corpo marcado, ferido, sem vida e finalmente entregue às mãos que o tratam com respeito. Minutos depois, José de Arimateia, membro respeitado do Sinédrio, junto de Nicodemos, um rabino, aquele a quem um dia foi até Jesus às escondidas da noite, tomam coragem, pedem o corpo de Jesus e o sepultam. O silêncio agora toma conta do Calvário. O céu se fecha e a multidão se dispersa. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ide e espalhai o Evangelho, pois eu venci o mundo.